Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Que bom estar com vocês. Tá uma madrugada ainda lá fora, mas o dia vem com a graça de Deus e nós todos seremos muito abençoados. Amém. Hoje nós vamos prosseguir com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Casa de Oração. Eu sou o professor Celso e nós vamos estar discorrendo aqui sobre um tema que é muito apropriado, muito atual, e eu vou estar estarei trabalhando em 3 aulas. E vamos chamar essa primeira aula de Apocalipse Escatológico. Esta aula ela vai estar no capítulo 24 de Mateus. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, pegue aí, abra e anote o que for útil para que você no dia a dia possa caminhar com Deus. Capítulo 24 de Mateus. Antes, vamos a uma contextualização, né? Um certo dia, Jesus levou os seus discípulos além daquele pequeno mundinho da Galileia. Jesus levou os discípulos além do aquário. Muitos de nós temos dificuldades de entendermos certas coisas sobre o reino de Deus, porque só conhecemos um pedaço do reino. Conhecemos uma província, mas não conhecemos o mundo todo. É, São como aquelas pessoas que nunca saíram de Brasília. Eu conheço muitas. Elas veem o mar nas fotos, nas novelas, nos filmes, nas imagens, das descrições das pessoas, mas elas mesmas, elas nunca tocaram o mar. Elas até falam sobre o mar com outras pessoas, mas elas nunca conheceram de fato o mar. Os discípulos estavam assim, maravilhados de poder tocar o mar. Sabe, aquela sensação de quem vê o mar pela primeira vez. Aí você vai falar, Celso, mas eles eram pescadores. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando uma metáfora. Eu estou usando essa metáfora para você entender que existem coisas que nós só sabemos de ouvir falar. Ah, então vamos fazer só mais um parênteses. Tem pessoas que já nasceram no litoral. Essas pessoas, elas conhecem o mar. Essa realidade é normal para ela. Ela fala do mar muitas vezes sem encanto, ou sem deslumbre, ou porque ela já nasceu ali vendo tudo isso. Mas ela talvez ela não conheça o campo. Talvez a beleza da vida rural. Se você perguntar a essa pessoa como é o prazer de beber um leite tirado naquele instante da vaca, talvez essa pessoa faça o mesmo exercício em imaginar, com base do que já viu em filmes, fotos, no que falaram para ela. Assim fez Jesus com os discípulos. Vamos ali, vamos dar um passeio em mais um pedaço do reino. E os discípulos estavam tão maravilhados que pararam Jesus para falar do templo como algo estupendo. No capítulo 24 de Mateus, verso 2, Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A lição número 1 é uma pergunta. A pergunta é: para onde você está olhando?
Não vedes tudo isto? Ou, o que vocês veem? Os discípulos estavam olhando para um templo, um edifício humano, com propósitos humanos para o seu Criador. Jesus olhava para o futuro, porque Jesus vê adiante. Não que o passado ou o presente não importa, entendamos. Jesus nos quer vendo adiante. Lucas 16:8 diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Entenda, Jesus não está mandando seguir o exemplo do ímpio. Apenas está dizendo que por causa das muitas conjecturas evangélicas, nós nos retardamos enquanto os filhos das trevas passam à nossa frente e nos surpreendem. Irmão, não seja surpreendido pelo mal. Voltemos a Mateus. E aqui começa a nossa lição. No capítulo 24, no verso 3: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ah, como tanta gente quer saber isso, meus irmãos. O fim do mundo. Lição número 2. Existem coisas que Deus nos falará em particular. Leram no texto? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Esteja pronto para estar a sós com Deus, meu irmão, minha irmã. Esteja pronto. Aqui, o questionamento dos discípulos virou um conceito que extrapolou a religião e quase chegou ao pensamento científico. Há quem queira explicar aquele mundo religioso por meio desse científico. Assim, o conceito chama-se escato. Significado de escato vem do grego escaton, quer dizer último, quer dizer fim do mundo de forma cataclísmica. E de escato veio a escatologia. Escatologia é uma palavra que se refere a uma teoria que se fala sobre o fim do mundo, sobre os acontecimentos que virão no fim do mundo e após ele. Então, os capítulos 24, 25 e 26, eles estão interligados para nos trazer um pensamento escatológico. Desculpe, um pensamento escatológico. Mas não só isso. Nestes capítulos, a partir do 24, há muito ensinamento para o nosso dia a dia e aperfeiçoamento da nossa fé. Eu já citei 2. E nesse 24, né, é nesse 24 que Jesus aponta toda a sequência do seu projeto. Na verdade, Jesus apresenta o resultado do que ele vai começar na cruz. As chaves de leitura deste capítulo estão em 2 profecias dadas à humanidade, em especial aos descendentes de Abraão. Uma trata dos 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias, no capítulo 25 do livro de Jeremias. Na primeira sessão, veremos a predição de 70 anos de exílio judaico. O profeta prediz que Jerusalém permaneceria em ruínas por 70 anos.
Depois desse tempo, Deus julgaria as nações e os exilados voltariam e reconstruiriam a cidade. O escritor de Crônicas, segundo Crônicas 36, do 20 a 23, verso 20 e 23, e o profeta Zacarias, né, no capítulo 1, verso 12, eles associam essa profecia à volta dos exilados e à reconstrução de Jerusalém, que teve início em 539, 538 a.C. Mas esta profecia ela foi expandida pelo profeta Daniel. Nós até já estudamos tudo isso na escola bíblica dominical. Vamos trazer então esse conhecimento para cá. O anjo falou que 70 semanas estavam decretadas para acabar com o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Isso está em Daniel, capítulo 9, verso 24. As 70 semanas, na verdade, seriam divididas em 7 semanas, começando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Daniel 9:25. Mas vamos tentar entender assim. Então, começamos essas 70 semanas, né, com 7 semanas, que vai começar a partir do momento em que o povo de Deus recebe a ordem para reconstruir o Templo de Jerusalém. Agora, então nós temos mais 62 semanas acontecendo, onde o ungido, que em hebraico é Messias, viria e seria morto no fim desse tempo de 62 semanas. Depois Jerusalém seria destruída e haveriam muitas guerras. Isto está em Daniel 9:26. Então nós tivemos 7 semanas, temos 62 semanas e essas 69 semanas significam a vinda do Messias e significa a morte desse Messias e significa o fim dos tempos. Porque esse Messias é Jesus, ele vai ressuscitar, ele vai ser glorificado, ele vai para o céu e ele vai voltar. E quando ele voltar é o fim dos tempos. Aí você vai contar comigo e tem 69 semanas. Não eram 70? São 70, irmãos. Sim, ainda são 70. Falta uma semana. E é por isso que tem tanta gente aí profetizando data e hora para o mundo acabar e já erraram 30 vezes. Toma cuidado, irmãos, com essas profecias, essas profetadas, essas coisas sem, sei lá, bom, enfim, Deus cuide de cada um. Então, uma semana. Nessa semana, o governante que virá fará uma aliança com os israelitas, mas o quebrará no meio da semana. Acabará com os sacrifícios e colocará um sacrilégio terrível no templo. Está em Daniel 9:27. Irmãos, segundo Pedro 3:8, diz, lembremos, né, que Deus tem um conceito de tempo diferente. Lá ele diz que 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Então, o conceito de tempo que nós temos, o nosso conceito de datação, isso para Deus é irrelevante. Isso está fora, Deus está fora, Deus está acima de toda essa questão física que nós estamos presos. Em Jeremias, são 70 anos para o exílio judaico.
Daniel usa os mesmos 70 anos sobre uma ótica de semanas, mas agora para o povo de Deus, e o povo de Deus são os membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, nós temos essa profecia atualizada. Ezequiel 38:16 diz: Você virá contra o meu povo Israel como nuvens cobrindo a terra. Ah, na parte final dos dias, vou trazê-lo contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me santificar diante dos olhos delas por meio de você, ó Gog. Essa é a parte A. Parte B. Estamos falando, então, de Gog e Magog. Gog, perdão, de Magog. Em Ezequiel, em Ezequiel que dará, né, no Apocalipse de João. Tá? Então pegamos esse verso 16 do capítulo 38 de Ezequiel, que vai citar uma grande guerra, que vai citar algo nunca compreendido em termos de guerra antes, e o sinal de que essa guerra está começando vem com esse personagem Gog, que é um personagem que vem da terra de Magog. Só que lá em Apocalipse de João ele vai ser ressignificado e nós vamos passar a tratar na modernidade como se fossem duas personagens, Gog e Magog. Mas está se referindo, na verdade, a Gog, que era de Magog. E Apocalipse de João, então, o sinal de que chegou o dia do Senhor é uma guerra. Gog, Magog. Conhecemos, né, esta guerra pelo nome de Armagedon. Já ouviram falar? Armagedon. O Armagedon é o lugar onde as nações se reunirão nos tempos do fim ou fim dos tempos para lutar contra Deus. O nome Armagedon aparece uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16. Armagedon poderá significar monte de Megido. Ar, né? Monte, Gedon, Magedon, que é Megido. Então, um monte de Megido. Então, a gente hoje não tem mais essa cidade de Megido, mas se a gente pode buscar na geografia e identificar mais ou menos onde ela vai estar. O Armagedon ficou associado à batalha que vai acontecer lá. A Bíblia apenas diz que os exércitos serão reunidos no Armagedon. A palavra, então, Armagedon representa o local do fim do mundo, enquanto Apocalipse pode representar uma série de eventos diferentes. A Bíblia conta com apenas uma referência ao Armagedon. Essa palavra vem do hebraico, como eu já disse, Ar, H-A-R, para nós, que significa montanha, e de Megido, que era o nome de uma cidade que pertencia aos cananeus. Então a gente já consegue situar um pouco esse lugar. Voltando a Mateus 24, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5: Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: Ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá
fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 24:8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Por que dores, irmãos? Porque é um parto que se inicia. Vamos dar à luz a um mundo, a um novo mundo. Jesus quando vem, e Jesus quando nos arrebatar a humanidade e depois eles instalar o seu governo de 1000 anos, vem a nova Jerusalém, desce aqui na terra, é um novo mundo, se inaugura um novo reino de Jesus que é justo, um reinado de justiça, diferente de tudo que nós já vimos hoje, diferente de tudo, dessas promessas todas que os políticos fazem e nunca cumprem. É diferente de tudo isso, de empresas que ajudam políticos a roubar e que vira essa coisa injusta no mundo, de tráfico, de drogas, de um monte de coisa. Quando Jesus vier, tudo isso acaba. É o governo de Jesus agora. E o governo de Jesus é baseado na justiça. Gênesis 3:16. A mulher se declarou, né? Perdão. A mulher, ele, Deus, declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, irmãos, parto é uma coisa dolorosa hoje em dia. Então nascerá o reino de Deus na terra. E nós, irmãos, quanto reino de Deus conhecemos? O quanto do reino conhecemos a ponto de dizermos com propriedade alguma coisa dele? Tudo que pensamos saber está baseado em nosso pequeno pedaço de mundo, ou nos mais diversificados pedaços do reino. Jesus, ao viajar com os discípulos, alargou a sua cosmovisão, a ponto de entenderem com a chegada de Paulo que o evangelho não era para ficar apenas no pequeno quadrado de cada apóstolo na Judéia. É matemática. O que faz o reino melhorar e nos dar mais conhecimento é a soma desses quadrados de cada um. O reino animal é física, regido por leis, é a química dos elementos em nós constituídos, é filosofia moral. Tudo isso chamamos de leis, regras, mas seja como for, assim também é o reino de Deus, que tem as suas leis, suas regras, seus princípios e até onde sabemos imutáveis. O que muda são as nossas percepções sobre o reino, mas não o reino. Por isso, precisamos avançar no conhecimento para melhorarmos os nossos juízos. João 16, verso 12 a 14, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então aqui tem a lição número 3. Qual espírito estamos, ouvindo? É o de Deus? O nosso? É o espírito do mal? O espírito do mundo? Qual espírito nós estamos ouvindo, irmãos, nos dias de hoje? Olha só, para encerrar a nossa aula, sem privilegiar reformados ou arminianos. Na teoria das dispensações, existem 7 dispensações.
A inocência, a consciência, o governo humano, a promessa, a lei, a graça. Essa nos interessa muito. A graça. Estamos na graça, irmãos. E existe a dispensação do reino. Então, irmãos, tudo termina no reino. As dispensações indicam uma linha lógica que culmina com o reino de Deus estabelecido. E isso nos traz mais uma lição. Nada é sobre eu ou você. Não é sobre nós, irmãos, não é sobre nós. Tudo é sobre o reino. Sobre todo o reino. E por isso, aí sim, é sobre mim e é sobre você. Porque nós fazemos parte do reino. Amém? A graça de Deus te alcance, meu irmão, minha irmã, porque nós faremos parte do reino de Deus. Nós já fazemos parte do reino de Deus quando aceitamos Jesus, mas nós de fato estamos no reino de Deus quando ouvimos o que Jesus nos manda e fazemos o que ele nos manda. Nós vamos falar sobre isso numa próxima lição. Não basta só aceitar Jesus, não basta só levantar a mãozinha, não basta só ir até a igreja, não basta, irmãos. Fazer parte do reino de Deus é muito mais. É muito mais. O reino de Deus tem uma língua própria. Você sabe falar a língua do reino de Deus? O reino de Deus, as pessoas têm costumes, têm hábitos. Você sabe os costumes e os hábitos do reino de Deus? Não são os costumes e os hábitos das pessoas da terra querendo colocar no céu, não. São os hábitos e os costumes do reino de Deus. Tem muita gente enganada, irmãos, criando leis, criando regras, fazendo coisas que Deus não sabe nem o que é isso. No reino de Deus, é um reino de cultura de paz. Se o reino de Deus é um reino de cultura de paz, essa deve ser a nossa cultura. Nós vamos voltar na próxima aula. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar com você para nós encerrarmos esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos trazido conforto e conhecimento e a sua palavra, ela nos oxigena, ela nos leva ao perfeito crescimento à estatura de Cristo, porque é o seu conhecimento em nós, a sua palavra, ela modifica a minha vida e modifica a vida do meu irmão. Que a sua palavra, Deus, tenha em nós a liberdade e o poder de agir, nos transformando cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais parecidos com o cidadão do reino dos céus. E assim, ó Senhor, nós possamos agradar os seus olhos, nós possamos olhar para o Senhor felizes e agradecê-lo pelo seu amor, pelo seu infinito amor. Por isso, Deus, derrama sobre nós a sua palavra, derrama sobre nós o seu amor. Nesse dia, nesta semana, produza em nós os efeitos da sua palavra, para que outros, animados por esse mesmo amor, possam possam desejar conhecer Jesus. Eu te agradeço, Deus, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém!